Salve, salve, criaturas! Tudo bom? Aqui quem fala é Calil Neto, sou CEO da empresa Rewood e bem-vindos a mais um Dr. Wood. Estamos aqui com o nosso primeiro fora do país entrevistado aqui, Emanuele Fornali. Emanuele, muito obrigado por vir aqui, disponibilizar um pouco do seu tempo e passar um pouco da sua experiência de fora do país. Obrigado, Calil. Graças a você por nos convidar aqui e fica à vontade com as perguntas. Obrigado, Emanuele. Emanuele, na verdade, para começar, eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco da sua experiência, de onde você vem e como é que você chegou nesse mundo da madeira. Ok, então eu sou engenheiro civil, me formei em 2007 lá na Universidade de Trento, na Itália. Eu moro e trabalho na Itália, na verdade o meu escritório é lá, em Verona. Eu atuo desde 2009 no mundo da madeira engenheirada. Desde o começo tive a oportunidade de entrar neste mundo da madeira engenheirada porque fiquei conhecendo uma empresa que estava necessitando de um engenheiro, de um calculista e deu para começar a trabalhar com ele, né? No começo era somente o Glula, o MLC, como chama aqui no Brasil, mas foi bom mesmo, porque naquele ano deu para desenvolver muitos projetos com eles, a gente ficou conhecendo mais a madeira, deu para experimentar, para conhecer bem os parafusos, toda a ferragem, e daí para frente tivemos até a possibilidade de entrar no mundo do CLT, do MLCC do Brasil. Perfeito. E aí, digamos que a trajetória foi seguindo para frente e começamos com prédios menores até chegar o que a gente faz hoje, então multi-andares, multipavimentos, até prédio de 10, 11 andares, torres e tudo isso. Então, essa é mais pergunta boa é o seguinte, cara. Quando você estava na graduação, entendo que você se formou em 2008, é isso? Sim. 2008. Durante a sua graduação, você teve realmente cálculo estrutural de CLT, MLC? Essa tecnologia já tinha disponível já há algum tempo na Itália? Como é que era o mundo do produto engenheirado? A gente sabe que, assim, pelo menos no Brasil, ele tem crescido cada vez mais, mas ainda existe poucas pessoas que sabem calcular, que sabem realmente desenhar com o material. Como é lá na Itália? Como é na graduação na Itália? Olha, ainda na graduação, mesmo na Itália, que a gente está utilizando muito, tem falta de conhecimento, tem falta de ensino também na universidade. Ou seja, eu graduei em Trento, até poucos anos atrás era a única faculdade de engenharia civil dando aula de madeira, sobre construções de madeira. Não, então, eu falo para você que Trento, para mim, por causa do Piazza, sempre foi uma grande referência dentro da Itália. Né? Verdade, mas é a única, é a única. E eu formei com ele, o professor Piazza foi o meu professor, então eu tive a oportunidade de ter aula com ele. Mas naquele ano, quando eu estava estudando na faculdade, na verdade, ainda o CLT era uma coisa bem experimental, estava se experimentando, sabe, lá na Alemanha, ainda não tinha conhecimento de normativa, estava muito experimental mesmo. Então, a aula era mais focada sobre o MLC. Então, deu para aprender como calcular e o MLC, vigas, treliças, galpões, até, sabe, esse tipo de estrutura deu para aprender na universidade, mas o CLT foi algo que eu tive que aprender fora da universidade e no específico lá entre 2009 e 2010, não sei se você lembra, tivemos aquele prédio que foi ensaiado lá na China. Sim. O projeto SOFI, Sim. Que ficou como uma referência mundial, acho. Sim, um marco. Muitos anos. E foi uns 9 anos, não lembro se não, provavelmente 7 andares de CLT. Depois daquela experiência, de toda aquela pesquisa, lá na Itália, o professor Picotti, que cuidou daquele projeto, deu algumas aulas específicas sobre o CLT. Então começou
se falando de como ele projetou aquele prédio, como ele considerou o cálculo das ferramentas, dos parafusos, naquele caso específico, com o cisma, não? Porque tudo isso nasceu porque na Itália temos cisma. E eles foram se aproximar desse material para ver qual é a melhoria, se tem ou não melhoria com esse tipo de esse tipo de material em caso de sismo. Então, aí, graças a essas aulas, mas fora da universidade, eu comecei a estudar, aprender e conhecer mais esse material. E daí para frente, depois eu fiquei estudando mais para eu mesmo, né? Conta própria, sim, para contar o que estava acontecendo, olhando os papers que estavam sendo publicados nas universidades lá pela Europa, e juntando essa experiência, esse estudo, com o que eu podia, no dia a dia, começar a fazer com o CLT. O CLT também virou um produto um pouco mais acessível, em termos de custo, de disponibilidade. Então, começamos a colocar em alguns projetos menores, testar a teoria na prática, né? Ver como é que estava dando. Então, isso foi o começo. Depois pegou sempre mais, não? Eu estava até falando nesses dias que os primeiros prédios que eu calculei de CLT foram calculados com planilha de Excel. Sim. Não tinha software, não tinha nada para fazer esse tipo de cálculo. Sim. Tudo na mão. Sim. Eu lembro, o primeiro prédio foram feito na mão, calculado todo na mão. E hoje em dia as pessoas já saem de lá com várias outras universidades sabendo calcular CLT e MLC ou não? Ainda existe essa defasagem? Não, melhorou o nível de preparação dos estudantes, mas mesmo assim ainda eu digo que quem sai da universidade ainda não está com muito conhecimento, porque explicam os diferentes sistemas construtivos na universidade, coisa que na minha época isso não aconteceu. Hoje, um estudante que sai da universidade civil sabe, de engenharia civil, sabe que é o sistema, sabe o que é um wood frame, sabe o que é um CLT, tem consciência de como dimensionar esse tipo de produtos, mas na verdade é que sempre tem uma falta, não? Uma coisa é a teoria da universidade, depois quando chega no mundo do trabalho sempre tem complexidades diferentes, não? Porque a universidade, o prédio é bem regular, está tudo certinho, não? Sim. Chega no canteiro, chega no projeto e tem que... E hoje o que você faz, Emanuele? O que você oferece? Então... E quando você abriu o escritório? Que ano? Então, o escritório eu abri em 2009. Sim. 2009. Logo depois que se formou? Sim, logo depois, porque eu comecei trabalhando como consultor externo de uma empresa que estava construindo prédios ou estruturas de madeira em geral, e eu fiquei dando consultoria para eles por alguns anos, o que eu te falei antes, mas nesse caso quase somente MLC. Naqueles anos dava para fazer com ele. Ao longo dos anos eu até conheci outros arquitetos, o mercado abriu-se, fiquei conhecendo outras pessoas, e isso me deu a possibilidade de fazer projetos um pouco mais complexos, mais grandes, até que no final eu acabei deixando para lá aquela empresa onde eu me formei, digamos, como engenheiro, e comecei, ao invés de trabalhar para um público mais amplo, e até que chegamos alguns anos atrás a trabalhar na Holanda, por exemplo. Agora a gente trabalha muito lá na Holanda com prédio de CLT alto, na altura. A gente sabe que, por exemplo, países como Áustria e Alemanha, se tem uma aceitação, até mesmo uma tecnologia muito mais desenvolvida que os outros países. Até mesmo na Itália, por sinal, os parafusos que a gente utiliza hoje no Brasil, meu doutorado foi na Itália, e os parafusos que foi em cima dos parafusos que a gente utiliza, que é da Rotoblas, né, que são os italianos, né? Eu vi uma grande diferença, porque na mesma época eu estava na Alemanha, na mesma época eu tive contato com a Áustria, e isso faz pelo menos uns 15 anos, então eu acho que em 2010, talvez. E quando eu tive essa oportunidade de ir lá visitar,
o pessoal da própria Rotoblas me levou em algumas obras, sabe? Pra gente ver realmente como é que tava. Até fui visitar um prédio, sei lá, em 2010, né? Era tudo novidade, né? Foi um prédio de 4 andares, né? Mas a gente via essa grande divergência, né? Hoje em dia, você ainda tem esse desfalque na Itália comparado com a Alemanha ou não? Você fala que hoje o material ele tem uma aceitação tão boa quanto na Alemanha em termos de edifício? Sim, eu acho que hoje tá mais ou menos nivelado, né? O nível de aceitação e qualidade se nivelou muito, mesmo porque temos a normativa em comum. Então, sabe, a normativa é igual. Toda a Europa a gente trabalha com o Código 5. Claro que depois cada país tem seu anexo específico que pode ter vai levar algumas formulações um pouco diferentes, algumas especificidades, não? Caso a caso, mas isso já ajuda alinhar um pouco o mercado, não ter a mesma normativa. Isso ajuda muito. O material que a gente utiliza é o mesmo, mais ou menos, porque, sabe, tem poucos produtores lá na Europa, não poucos, mas tem poucos grandes. Tem poucos que são muito grandes, que são aqueles que... Absurdo, né? Sim. Stora Enso, por exemplo. Stora Enso, a Binder. A Binder, também tive a oportunidade de visitar a Binder. A KLH, são produtores que agora tá vendendo pelo mundo todo, não tá abastecendo o mundo com o MLC. Então, tem esse muito grande e ele vende para toda a Europa. Então, o mesmo painel estou utilizando na Itália, eu vou utilizar na Holanda, a qualidade é a mesma, então isso alinha muito também. Mesmo os parafusos, isso é outra coisa. Ao longo desses anos, também a Rotoblas, por exemplo, que é uma das empresas maiores no mundo, virou sendo uma das maiores do mundo, ela vende parafuso e tudo que é a ferragem para os prédios de madeira e para o mundo todo. Então, isso também ajuda. Porque, sabe, o mesmo tipo de parafuso eu coloco aqui, coloco lá, Sim. Ajuda. E aí, eu sei que você sempre fala prédios, né? Quando você falou que teve esse crescimento do uso do MLC, crescimento do uso do CLT, a primeira pergunta que vem é o conceito. Né? Quais eram as primeiras perguntas que as pessoas realmente faziam e como foi a virada de chave da utilização, uma vez que dentro do que você falou, você tem uma utilização maior do produto, né? E também em termos de não somente aceitação, mas em termos de custo, né? Comparado com os outros materiais, né? Você pode descrever um pouco mais sobre isso? Quando que foi a virada de chave, na verdade, do produto em si? E o seu conceito em si, ou pré-conceito que as pessoas tinham no começo para esses produtos? Sim, olha, eu acho que isso começou a virar, o mercado começou a crescer mais nos últimos anos. Não é muito que a gente está olhando essa virada, não, pelo CLT. Ao longo dos anos, digamos desde 2010 até 2016, 2017, a demanda do produto foi crescendo de forma mais linear, não? Isso cresceu ao superar alguns limites, algum preconceito. Sempre a gente pede pela resistência ao fogo. Sempre, esse é uma das primeiras perguntas, porque, sabe, as pessoas estão muito preocupadas com o incêndio, mas, na verdade, tem essa ignorância, porque não sabe que a madeira queima, mas queima de forma muito certa, não? Homogênea. A gente sabe muito bem como queima. Isso ajuda muito em projetar ela para resistir o que precisa que ela resista. Ao contrário de outros materiais que a gente pensa ser mais resistentes, que na verdade são muito frágeis em termos de comportamento ao fogo, não? Porque seja o concreto quanto o aço, eles, quando chegar ao ponto de colapsa de forma muito rápida. A madeira vai colapsar de forma muito lenta, mas até é mais fácil, eu acho, de projetar o colapso da madeira. Então, esse foi com certeza um
uma daqueles preconceitos que a gente teve que superar no começo. Depois, outra coisa que eu acho tinha parado um pouco no começo era que a gente estava com poucas empresas especializadas em fazer isso, né? E por causa disso, até o custo ficava sempre mais alto comparado com outros sistemas tradicionais. Então, sempre, no começo, as pessoas estavam sempre ali, olhando o custo e não estavam encontrando o benefício em passar a madeira. O que eu vi ao passar dos anos é que as pessoas conseguem se informar muito mais. As pessoas que chegam para nós no escritório são pessoas que sabem muito bem o que é que eles querem, já se informaram muito. Ele chega aqui e já sabe mais do que eu. Às vezes, não, eu quero isso. Que legal. Eu falo, como é que você sabe tudo isso? Né? Ah, não, é porque eu estudei. Sabe, tem esse tipo de se aproximar a um novo prédio. As pessoas querem construir, então pega a informação, entende. Muitos até querem a madeira porque, sabe, para a sustentabilidade, não? Muitos falam, eu quero fazer algo pelo meio ambiente, sim. E além disso, o que vimos acontecer ao longo dos anos é que na verdade, os sistemas não pode se comparar. Não pode comparar um prédio de concreto ou um prédio de madeira só pelo custo. É sempre o que a gente fala. Porque quando a gente passa a projetar um prédio de madeira junto com a arquitetura, junto com quem faz, sei lá, a elétrica, as instalações, sempre o objetivo do cliente é de chegar a um prédio muito com um estándar muito alto. A gente sempre coloca o prédio de madeira num padrão alto em termos de transmitância térmica. Então são prédios que são muito performantes termicamente, acusticamente. Então as performances são muito mais altas do que de um prédio tradicional, onde as pessoas colocam, digamos, menos dinheiro, mas coloca menos dinheiro e vai ter um resultado que é diferente, não? A performance é diferente. Então, como pode confrontar essas duas coisas? Não tem como, não pode fazer um balanço só pelo custo, porque no caso da madeira sempre a gente coloca materiais mais performantes Mas a pergunta é, entendemos que o conceito de desenho, principalmente da concepção do arquiteto, uma vez que é bem desenhado para o material ao qual ele quer utilizar, seja madeira ou aço ou concreto, né, a gente tem sim um aproveitamento melhor do material e consequentemente um melhor custo do produto. Hoje, falando na Itália, até mesmo na Europa em si, uma vez que você já trabalhou em outros países da Europa, quando se compara dois prédios de materiais diferentes e custo, a madeira, mesmo sendo bem concepcionada, ainda é um custo maior por metro quadrado do que o outro material, independente do seu custo, do seu benefício ao qual você falou? Então, ao longo dos anos, a diferença de custo entre os dois sistemas foi se mais alinhando, né? Agora a diferença entre um sistema e outro é de poucos pontos percentuais, mesmo porque tem mais empresas trabalhando com a madeira, tem mais fornecedores, tem possibilidade de escolher diferente sistema de ferramentas, sabe, o mercado desenvolveu muito ao longo dos anos, então essa concorrência que se gerou entre os fornecedores fez com que o custo até baixou. E isso então agora o custo é bem próximo a uma estrutura tradicional, digamos, mesmo tendo mais benefícios de uma tradicional. Então é por isso que foi esse o ponto que consentiu a estrutura de madeira de sair para aquela trajetória e pegar, não é mais linear, agora está dessa forma, mais rápida, porque chegou a ser mais próximos, levando mais benefícios. Então,
A gente entendeu isso, até quem vai investir, não, que tem a capacidade financeira de incorporar, agora percebe isso. Que legal, cara. Isso é muito bom ouvir, cara. Quer dizer que tem futuro pra gente também. Fico muito mais feliz, é muito mais tranquilo. E eu, cara, eu vou falar pra você que eu luto muito por isso, sabe? Eu luto muito pela tropicalização. E é uma pergunta também que eu tenho, até mesmo pra mim. No começo, a gente entende que o produto, como você mesmo disse, é um produto mais caro pela falta de escala ou pelos poucos fornecedores. Hoje, o que a gente vive no Brasil é a mesma coisa. A gente tem poucos fornecedores e poucas pessoas com capacidade a qual consegue executar uma obra de grande porte em madeira laminada colada. Graças a Deus, ao longo do tempo tem crescido cada vez esse mercado e também crescido o número de fornecedores, e isso também gera concorrência, que isso é sensacional, porque daí realmente as pessoas conseguem imputar mais e ir através do processo, né? Mas a gente vê, principalmente agora que eu fui para Portland agora no Massive Timber, né? E a gente vê muitas estruturas híbridas. E para mim, um conceito de híbrido vou pegar um exemplo, por exemplo, com carro, né? Você vê que no começo eles não lançaram um carro elétrico logo de cara, eles lançaram um carro híbrido para daí lançar um carro elétrico, né? Para daí realmente ter desenvolvido a tecnologia e testado e tudo mais. Os conceitos híbridos, quando você monta com outros elementos, seja o concreto ou o aço, a gente vê que dá uma equiparada em termos de custo. Essa história foi repetida ou foi realmente a mesma coisa que aconteceu na Europa ou não? Eles já vieram já com um elemento 100% de madeira? Digamos que não, é a segunda opção. Na verdade, vieram já 100% de madeira. Esse é como nasceu, digamos, um mercado, 100% madeira. Agora, a gente está mudando, está passando mais pelo híbrido, porque precisa passar pelo híbrido por causa do tamanho dos prédios. Então, os prédios estão virando maiores, as dimensões são em altura e em planta. Então, isso faz com que a madeira vai chegar muito próximo ao seu limite, não? Pode ser limites devido às vibrações, limites devido a compressões ortogonais. Então, tem que juntar sistemas diferentes para passar por cima da limitação que a madeira tem. Às vezes, em caso limite, não, falamos de prédios de 10 andares, 11 andares, onde a compressão ortogonal, por exemplo, na laje de CLT vira sendo um problema, não? Então, na verdade, não foi o híbrido que nasceu primeiro da madeira, foi a madeira que nasceu e daí foi solicitado o híbrido, foi isso, Sim. É o ovo ou a galinha, entende? Não, pela minha experiência é isso. A madeira, quando começou, se você fazer um projeto de 1 andar, 2 andares, 3 andares, pode fazer 100% madeira, não precisa de núcleo de travamento. O travamento pode ser feito com a madeira, não precisa de inserir no projeto outros materiais. Mesmo comparando em termos de custo. Sim. Que legal. Sim. Legal. Isso é onde chegamos hoje, né? Onde a gente chegou, eu te falei antes, do custo, né? Que está bem comparado. Então, no momento que o custo é parecido, por que colocar concreto? Sim, perfeito. Eu quero utilizar mais possível a madeira. A pegada de carbono é melhor, a sustentabilidade é melhor. Então, quando eu posso, coloco madeira. Até 100%. Que legal, cara. Eu tenho que passar... Eu passo para outros materiais quando tem situações onde a madeira sozinha não consegue. Então, somente onde eu preciso, eu vou colocar aço, viga de aço, os pilares de aço, mas até antes de passar por isso, eu vou passar por outro tipo de madeira. Se eu posso, vou elaborar com LVL, sabe? Vou trabalhar com outros materiais. Antes de chegar, para mim, o aço, o concreto é a última etapa, a última possibilidade. Assim, sabe, você tem que fazer uma torre de 18 andares, eu tenho que passar para o concreto. Mas se for de 10, eu puxo 100% a madeira. E dentro do seu histórico, desde 2009, aí, quando você começou o seu escritório, quantos prédios você já fez e qual foi o maior deles? Eu não sei exatamente. Poxa, isso é uma pergunta, isso é uma resposta sensacional, cara, porque assim, é legal que tem tantos assim, exatamente. Não sei.
acho mais que 400 prédios. Verdade, cara. Sim. Isso tudo em Itália ou mais distribuído? Não, maioria na Itália. Maioria na Itália. Sim, eu acho mais que 400 prédios, mas não sei o número... É um número não conheço bem, mas mais que 400. E a altura máxima que a gente chegou são 9 andares. Por enquanto somos 9 andares, mesmo se a gente está com outro temos projeto em andamento que, sei lá, se tudo der certo, daqui 1 ano, 2, vamos ter algo com 18 andares. Que legal, que legal. E qual é a tua dica, se caso um arquiteto gostasse de projetar um prédio de madeira, uma vez que você fez mais de 400 prédios de madeira? Quais são as dicas? Em termos de concepção, por onde o arquiteto deve começar, por onde ele deve olhar para que se tenha um projeto factível em termos de valores por metro quadrado e em termos de utilização do material? Então, depende muito do uso do prédio, né? Tem 2 escolhas iniciais, né? Uma coisa é um residencial, uma coisa é um corporativo para fazer escritórios. Então, aí já pega 2 rutas diferentes, no sentido que a gente viu que, por exemplo, já no residencial, o VAL máximo que tem que considerar e de aí o grid, por exemplo, muito importante fixar o grid. Eu acho que a primeira coisa que o arquiteto tem que fazer junto com o engenheiro é fixar o grid. Daí para frente pode começar a fazer mais arquitetura, mas no começo é um grid. Sim, perfeito. Eu iria dizer isso. Antes de tudo, vamos falar do grid. Depois pode construir por cima o que você quiser, mas vamos fixar o grid em função do utilizo do prédio, não? Então, é um residencial, o grid tem que ser de um tamanho. Vai fazer outro, vamos fixar outro grid. Tem que entender quantos andares quer fazer. E qual que é o recomendado, Fornali? E um grid para um residencial, um grid para um... Porque assim, a gente entende aqui, por exemplo, aqui em São Paulo. Quando você fala em residencial, eventualmente os apartamentos podem ter uma grande variação em termos de metragem quadrada. Você pode ter apartamentos de até 1.000 metros quadrados ou apartamentos de 48, 30, 20 metros quadrados. Ok. E daí quando você tem um apartamento muito menor, o grid é muito mais fácil você atuar. Mas quando você faz para o corporativo, normalmente os grids aqui são de 7 a 10 metros, ou até mesmo 12 metros de comprimento. Isso se repete junto na Europa? Sim, então, sim, é o mesmo, mais ou menos o mesmo. Então, pelo residencial, eu acho que... Eu sempre falo que a madeira otimiza o grid no residencial quando for menor de 100 metros e meio. Entre 6 e 100 metros e meio, para mim, é o limite. Depois, dá até para subir, mas o que acontece é que provavelmente não vai viabilizar o projeto economicamente, não? Porque dá para fazer. A madeira pode chegar até 8 metros, provavelmente, com uma placa de CLT, mas não faz sentido trabalhar com uma placa de CLT de 280, 300 milímetros de altura, não faz. Na nossa experiência, o máximo chegamos é 220 milímetros de espessura, que significa 6 metros e pouco, dependência da sobrecarga que tem, do tipo de acabamento, mas isso eu acho que é o limite para um residencial. É diferente para o corporativo, porque o corporativo não vai trabalhar só com CLT, vai colocar também vigas, não? Então vai ajudar a laje colocando viga de baixo, e nesse caso entre 7 e 10 metros é viável. Claro que até 8 metros, 8 metros e meio eu acho melhor. Pode chegar a 10 metros, mas no momento que você chegar a 10 metros, significa que vai estar trabalhando com vigas de seção muito alta. E isso vai gerar um impedimento para as instalações. Ou seja, tem uma viga alta, você tem que passar por baixo com as instalações, e isso vai gerar necessidade de um pé direito maior. Então, isso tem que balançar, não? Essas coisas, porque o peligro é que vai perder um andar. Sim, claro. Não, vai perder a capacidade de fazer andares, porque
a viga cresce rápido de altura. Sim. E as instalações são muitas, não? São sempre... Então, é isso, eu acho. Pode chegar a 10 metros, mas provavelmente é melhor ficar a 8, 8,5. E vocês fazem otimização de seção ao longo do comprimento do prédio? Sim. Sim. Isso é bem interessante, né? Poucas pessoas sabem disso. Eu sabia que os pilares maiores são embaixo, os pilares lá de cima, os pilares são menores, sabe? Isso é muito legal, né? Para realmente tentar atingir o índice de metro cúbico por metro quadrado, né? Vocês falam em índice de metro cúbico por metro quadrado? Sim. Qual que é o índice de metro cúbico? A gente usa mais metro cúbicos por metro quadrado. Sim. Qual que é o índice mais ou menos de 1 metro cúbico por metro quadrado para um prédio que seria interessante financeiramente? 0,2. 0,2, é o que a gente mais procura. 0,21, 0,22. Esse é o limite, eu acho. Esse é o limite, não dá para subir muito mais. Porque vira muito... Tem muita madeira se vai subir desse limite. Isso é o que a gente descobriu depois de tanto teste. Esse é um número que funciona. Sim. Um outro ponto também que a gente sempre tem e fala para os arquitetos são os detalhamentos. A gente entende que num residencial os detalhamentos normalmente eles podem até ser mais elaborados, né? E quando você fala um detalhamento de um prédio, uma vez que você tem já um desenvolvimento aí com vários prédios, como é que você coloca isso para os arquitetos? Como é que é feito na Itália? Vocês têm um caderno de detalhamento? Como é que é? Sim, digamos que depende sempre da construtora, de quem constrói, não? A gente sempre tem que falar com quem vai construir depois. No caso dos residenciais, a gente já sabe quem é que vai construir, né? No caso do público, não, porque muitas vezes a gente faz o projeto e depois tem uma licitação, tem um concurso e a gente não sabe quem vai fazer de verdade ao final a obra. Mas no privado, sim. Então, a gente fala com a empresa para entender qual é o nível de detalhamento que eles querem. Na verdade é que nós temos um básico, um nível mínimo que a gente sempre coloca e daí para frente depende muito de como a empresa quer. Por exemplo, quando a gente trabalha com a Holanda, sabemos que eles querem que o detalhamento seja feito numa forma. Ele quer muito ver o detalhamento baseado nas cores, tem que ser muito visual, cada placa tem que ter uma cor. E, por exemplo, quando a gente trabalha na Itália, a gente não faz isso, mas não vamos colocar color em todos os detalhes. Mas é isso, depende um pouco de como as pessoas querem. Entendi. Claro que tem que colocar todos os detalhes, porque não tem como, senão para a montagem, não, da estrutura. E os detalhes chegam até do modelo de usinagem. A gente faz um modelo pela usinagem. Na Itália, na Europa em geral, somos acostumados que tudo o que a gente faz tem que passar para um modelo. A gente utiliza um software que chama-se HSB CAD. Como que chama? HSB CAD. É como o CADWork, o SEMA, Dietrich, tem muitos. E a gente trabalha com esse. E o que acontece é que a gente vai colocar nesse modelo 3D todas as usinagens e depois a gente envia já pela produção. Então a produção recebe o file em formato CNC e coloca na usinadora mesmo, né? Isso é muito comum. Lá na Itália e na Europa em geral temos muitos centros de usinagem para o MLC, por exemplo. Eu estava falando nestes dias assim com colegas que brasileiros, por exemplo, a minha cidade, uma cidade bem pequena na Itália e até ainda mais pequena comparada com o que você tem aqui no Brasil, faz 250 mil pessoas. Na minha cidade tem 7 centros de usinagem. Verdade, cara? Jura? Só mas para mim é normal que seja assim, porque a gente utiliza muito madeira. Não é somente o CLT, mas a madeira, o MLC entra em todos os prédios,
porque a gente faz telhado, faz laje, faz renovação de prédios antigos, né? O centro da cidade é muito antigo e tem todos lajes só de madeira. Então, quando reformar, vai colocar novamente madeira, até para preservar um pouco a história, né? Então, tem uma grande demanda de madeira laminada colada, usinada. Mas daí são pessoas que só fazem usinagem, compram os materiais e fazem usinagem, é isso? Sim. São centros de usinagens que as pessoas só são especialistas em centros de usinagem. Faz até a montagem. Faz até montagem. Tem os maiores, tem até o seu escritório, digamos, tem a parte da engenharia, tem uma pequena parte da engenharia por dentro. Assim que a estrutura mais simples pode calcular por ele mesmo, sabe, um telhado, uma laje onde tem uma viga bem apoiada, então, coisas assim, eles fazem por dentro e podem assinar, faz um modelo e envia pelo centro de usinagem, então, e depois monta. Que legal. Então, isso tipo assim, é muito comum. Muito comum. É mesmo. Então, muito tipo assim, o que você tá falando pra mim é que hoje é difícil você... Porque assim, quando eu fui na Itália fazer o curso da Rotoblast, por sinal, eles levaram um carpinteiro, que é que ele se veste, né, como carpinteiro, né? Porque ali a Itália, a Rotoblast fica muito perto ali da Áustria, né? Então, se eles têm aquela... Cara, pra você ter noção, quem não conhece, não, o carpinteiro de verdade é aquele cara que fica 7 anos estudando pra ser um carpinteiro. É um negócio sério mesmo. O cara tem uma vestimenta, né? Um mestre carpinteiro de verdade, né? E eu vi essa pessoa lá e eu não achei que tinha tantos centros de usinagem, porque o mestre carpinteiro que tava pelo menos ensinando a gente naquela época, o cara tava cortando tudo à mão, tava fazendo as usinagens. Mas então, você tem hoje um déficit de mão de obra de carpinteiro mesmo? Porque ainda tem bastante carpinteiro no mercado? Como é que é? Então, ainda tem, mas tem sempre menos, porque o mercado precisa sempre mais. Não, porque a demanda está crescendo e os carpinteiros são... Aqui, o número é fixo, não sei como dizer, não está crescendo, quase está diminuindo ao passar dos anos. Então, estamos com déficit de carpinteiro. E o carpinteiro que você é, o carpinteiro de verdade, aqueles são raros. Para encontrar eles são muito raros, porque aquele que sabe cortar na obra, sabe fazer o carpinteiro mesmo na obra, são muitos poucos. O que acontece agora é que esse setor da madeira é mais industrializado, então chega no canteiro de obra, a empresa vai fazer a topografia 3D de todo onde é que você quer colocar o telhado, tá? Com a topografia volta para o escritório e o telhado está usinado milimetricamente sobre aquela topografia. Então, na verdade, é só posicionar as peças, não precisa de cortes. Sim. Ninguém corta nada, coloca, parafusa e já é. Então, a qualidade também do carpinteiro baixou, não? Pra mim isso não é um carpinteiro, pra mim é um montador. Não, verdade. Você entende? O carpinteiro pra mim é aquele que corta, realiza e tal, e tem, principalmente na Itália ou na Europa, um carpinteiro é um carpinteiro, né? É outros 500, né? São poucos, são sempre menos. Entendi. Mesmo porque, digamos que essas ajudas técnicas que temos hoje, faz sim que precisa de o montador é mais que o suficiente em muitos casos, não precisa. E você falou um negócio bem legal, faz a medição para mandar para o projeto, né, para fazer a usinagem. Me fala mais ou menos quais são os passos de uma obra em madeira na Europa. Quais são? Os passos. Então, por exemplo, primeiro tem um projeto, né? E daí esse projeto é listado, e daí você tem a medição em loco referente... Então, como é que é? Porque assim, nos Estados Unidos, agora em Portland, que eu comecei a perguntar mais isso, né? A gente entende que lá tem um arquiteto, e esse arquiteto contrata vários consultores que atuam, e esse arquiteto é o que fala diretamente com o cliente, né? Então, o arquiteto é responsável para contratar todos eles manejam tudo aquilo para que aquilo aconteça, né? E aí tem os passos, e daí ele vai compondo aquilo como se fosse um gerenciador, né?
quais são os passos? Como é que funciona na Itália ou na Europa, né? Ou cada país funciona de um jeito? Como é que é? Olha, é bem parecido com o que você falou, no sentido que tem um cliente que vai fazer o investimento, ele contrata primeiro, antes de tudo, o arquiteto. E nesse caso, depois pode ser que o arquiteto sugere os outros membros do time, porque ele conhece, sabe que trabalha bem, então chama um engenheiro, chama um acústico, chama um engenheiro da mecânica e vai compondo o time. Ou pode ser de outra forma, que é o cliente mesmo que quer cuidar do time, então é o cliente que vai chamando os profissionais que ele quer para fazer aquela obra. Depois que o time foi formado, uma das primeiras etapas é deixar trabalhar um pouco o arquiteto. O arquiteto tem que conceber um pouco o projeto, o que é que ele quer fazer, sei lá, a geometria, e volta com uma primíssima ideia para nós, não? Para mostrar qual é a ideia, o número de andares, dimensões em planta, escadas, onde coloca, o shaft. Essa é a primeira etapa, não, do processo. Mas para tudo. Sim. Então quer dizer que quando você contrata os consultores, quando o arquiteto vai contratar os consultores, ele nem desenhou o projeto ainda? Sim, muitas vezes sim. É mesmo, isso é muito legal. Então primeiro ele ouve os consultores, para daí ele começar a compor junto com o projeto. Sim, olha... Claro que eu entendo que tem alguns mais que já fizeram 1, 2, 3 vezes, que talvez já tenham uma expertise maior, mas... Não, olha, isso acontece em prédios maiores. Perfeito. Quando estamos falando de empreendimento mais grande. Nos menores, a moradia do privado, não, a casa de 100 metros quadrados de um andar, isso não acontece. Infelizmente não acontece. O que acontece é que chega para nós o projeto acabado, o arquiteto já fez tudo. Sim. E aí você vai ver tudo que deu errado. Aí você tem que compatibilizar tudo. Esse é o projeto que chega. Ele vai te dizendo que daí a 10 dias vai começar com a obra. E que tem que verificar, mas já está tudo bom, é só verificar. Eu sei como é que é. Eu sei como é que é. Isso acontece com as obras menores. E até, digamos que ao longo dos anos a gente quis sair um pouco desse tipo de mercado, mesmo porque é muito difícil. É muito difícil trabalhar dessa forma, não dá para ninguém, eu acho, não dá nem para o cliente, porque ao final a gente chega num ponto que é muito difícil voltar por trás, porque sei lá, o projeto já está licenciado, então é muito difícil, não? Mudar o projeto vai custar mais ainda para o cliente, porque ele tem que retrabalhar, reprojetar, então o projeto está mais ou menos fechado. E nós temos que encontrar soluções para realizar algo que está errado. E muitas vezes acontece que a gente tem que colocar mais pilares de aço, viga de aço, porque as paredes de cima acabam no meio de nada, não tem apoio. E colocamos um monte de estrutura mais que gera um extra custo que poderia ter sido evitado, não, desde o começo. Isso acontece, acontece bastante. E no procedimento normal, desculpa, te interrompi. Não, sim, isso é o que acontece, mas naquele caso que a gente não quer ver, no geral, pelo que eu estava falando antes, tem um time, e o time começa a trabalhar de zero. Então, e daí tem, a gente segue trocando as informações, os projetos, e mal o projeto vai se detalhando sempre mais, não? Porque a arquitetura cresce, vai levando em conta das necessidades estruturais, então a gente vai trazer para ele um predimensionamento, sai das peças, ver se tudo dá certo, se tem clashes, será que o interpiso está ainda na dimensão mínima, sabe? Toda essa coisa. Por enquanto entra o engenheiro do fogo, entra o engenheiro da acústica,
e começa a entrar mais no detalhe, não? Vai ver o detalhe, como é que acaba com a acústica, será que tem que colocar mantas, tem que colocar borrachas, e aí até chegar ao fim, não? Até chegar que o projeto está acabado, e de aí para frente é só passar para a usinagem. Perfeito. Na última vez que eu estive na Europa, eu estive visitando algumas obras e foi até legal que foi numa missão, né, que a gente visitou várias obras e tive contato com alguns arquitetos e alguns engenheiros, né, e lá eles falaram para mim que o arquiteto ele tem um caderno de detalhamento construtivo a qual cada país ou cada estado tem e ele tem que seguir aquilo, né, e que se caso ele fizer qualquer tipo de detalhamento diferente daquilo, quem é responsável realmente é o arquiteto. É assim que funciona lá também ou não? Mas isso aconteceu onde? Onde é que você viu? Eu acho que foi foi ou Alemanha ou foi na Áustria. Não, então, na Itália não acontece isso. Não acontece. Claro que tem alguns detalhes, por exemplo, na Áustria, falando de um do ponto mais crítico da estrutura de madeira, que é onde você, digamos, coloca a madeira no chão, não? Sobre o concreto, não? Onde esse é o ponto mais perigoso para uma estrutura. Tem que tomar o máximo cuidado por aí, porque é onde ela poderia apodrecer se for projetado mal, não? Então, por exemplo, na Áustria tem um caderno que vai te dar soluções para esse tipo de detalhe, não? Mas em outro ponto, e até a gente olha para esse caderno porque é bem legal, bem interessante, porque sabemos que é um ponto muito onde que tem que cuidar muito, não? Mas pelos outros detalhes, pelo menos na Itália não tem um limite, não tem um caderno específico. Não tem caderno específico. Não, mas acho até difícil de ter um caderno específico, porque, sabe, tem... Não, eles até me passaram o caderno, é bem legal, bem interessante. São detalhes, realmente, detalhes básicos, né, para se fazer, e era uma obra pública, né, então eles precisam seguir aquele detalhamento de projeto, né, e foi bem legal, foi bem interessante, sabe, era um caderno grande, sabe, um caderno grande de detalhamento, mas foi bem interessante o jeito de apresentar, para que eles possam seguir alguma coisa que já funcionou, sabe, eu achei bem legal. Mas isso é legal, não, entendo, porque... Sim, é muito bom de sair de algo que já foi testado, já deu certo. Sim. E não tem que inventar nada, não? Sim. Ou, às vezes acontece que tem que resolver um problema novo e tem que pensar em como fazer, mas se já tem experiência de outros e deu certo. Sim. Não, porque não, pode procurar a melhorar no caso, mas tem que sair daí. E daí para frente, não tem como, acho que não faz sentido pretender inventar algo novo, não? Sim. Mesmo porque às vezes os detalhes são meio complexos, não? Pode ter problemas com a água, com a acústica. Então, se você tiver a possibilidade de conhecer um detalhe que já está dando certo... Por que não seguir? Porque não? Não, mas ajuda, é até uma ajuda para nós, não? Sim, com certeza. Com certeza. Um ponto muito importante que a gente sempre fala, Emanuele, é sustentabilidade, né? Sustentabilidade que a gente vê aqui no Brasil, na verdade, é uma virada de chave, uma vez que os valores se equalizam comparado aos outros materiais. Quanto é levado em conta essa palavra para os seus clientes quando eles estão fazendo um prédio, seja de madeira ou concreto? É realmente uma coisa que eles realmente procuram por ser sustentável? E se existem incentivos para se fazer prédios mais sustentáveis? Então, digamos que na Itália ainda não... Claro que todo mundo está procurando sustentabilidade, procura materiais que sejam mais sustentáveis possível, mas acaba sempre comparando o custo, na verdade. Sempre o custo é um pouco a chave, não na escolha de um para outro. Isso na Itália. Por exemplo, na Holanda, onde a gente está trabalhando muito nestes anos, isso não é assim. Eles procuram de verdade a sustentabilidade, mas porque a normativa
holandesa impõe que as novas construções tinham uma pegada de carbono incorporada no prédio. Limite máximo. Sim, dá uns limites. E esse limite, o que é interessante é que tem que ser computado considerando a vida dos materiais desde o começo, desde quando você extrai do chão, todo o trabalho que necessita até chegar ao produto final, e depois tomando em conta até do que será no futuro deste material, como é que você pode reutilizar, será que vira algo que tem que ser jogado no chão ou pode reutilizar. Então tudo isso, a cadeia do material entra na conta do CO2, dos quilos de CO2 incorporado num prédio. E isso, pelo que eu vi, foi a chave para eles para virar de um material para outro. Eu vi as empresas lá que em poucos anos, empresas grandes até, construtoras muito grandes, que no momento em que o Estado foi impor os limites, eles tiveram que mudar, não teve como. Então, e grandes empresas que às vezes são um pouco, difícil mudar para uma grande empresa de um dia para outro o sistema, é difícil. Precisa de muita flexibilidade, estudos, não é? Mas eu vi a empresa virar muito, muito rapidamente. Sabe que a gente discutiu bastante isso no Brasil, até tem uma comissão discutindo sobre isso, né? E eu acho muito legal a gente pensar nisso, porque realmente o impacto do CO2 é o que a gente mais busca, né? Mas um ponto que sempre perguntaram para mim é como você calcula. Na Holanda, como eles calculam esse impacto do CO2 em cima do material? E como eles têm certeza disso? Vem alguém registrar? Vem alguém... Como é que eles fazem esse tipo de cálculo de impacto do CO2? Olha, eu não faço isso, não. Na verdade, eu não entro nesse processo. Mas para fazer isso, agora os produtos que você utiliza na construção civil tem que ter uma ficha técnica, que chamamos de EPD, Environmental Product Declaration. E na ficha técnica, o produtor deste material, que pode ser a madeira, mas como um parafuso, que todos os produtos que você utiliza para construir, que vai incorporar no prédio, deve ter essa ficha. A ficha vai contabilizar o impacto de cada fase, sabe? Nessa ficha, todo o processo, desde quando nasce até morre o produto, é dividido em etapas, não? Tem A1, A2, A5, até, não sei. E por cada etapa, o fornecedor deste material tem que colocar qual é a impronta de carbono associada àquela etapa. Então, você vai conhecer aquele produto, quanto gastou em termos de CO2 desde o começo até o fim. Então, você vai pegar essa ficha de todos os produtos e vai somando por metro, sabe? Não sei, esse é o consumo por metro cúbico, por metro linear, por pedaço, não sei. E vai somando isso até chegar à soma total do prédio por inteiro. Do prédio, sim. Eu dessa forma simplifiquei muito, eu acho, o conceito, mas mais ou menos é isso, não? Mas claro que por outro lado tem que conhecer cada material, quanto é que está impactando. Isso não é fácil, porque isso significa que a indústria tem que investir dinheiro em pesquisar isso. Mas entendo também que esse tipo de aprovação tem que acontecer quando você está aprovando o projeto. Sim. Porque senão não faz sentido, né? Você no meio da construção fala assim, vamos mudar de madeira para aço. Não pode, né? O projeto aprovado aquilo tem que ser seguido, independente do material, e para atingir aqueles elementos a qual... Muito legal. Não tem como mudar, não. Senão não vai pegar o permisso de construir. Sim, a permissão se dá através do análise do ciclo. Poxa, isso é muito legal. Senão não dá. Você tem que demonstrar que o prédio que vai estar pedindo construir está respeitando os limites. E é só a Holanda que tem isso?
Agora a Holanda, digamos que é o primeiro país que colocou isso numa normativa, é uma normativa que está sendo atuada. Tem outros países que estão indo atrás disso, eles não vão impor isso, você pode retirar o permisso de construir, mas estão sugerindo. Então, digamos que mal a mal está se aproximando a necessidade de fornecer esse valor, né? De forma menos impactante, mas estamos chegando aí. A França também, tem a Suécia, então estamos chegando. O que acontece é que isso demora, né? É um processo que demora tempo. Sim. Precisa até de normativa. Na Europa tem uma normativa, não lembro o nome, mas para fazer essa ficha técnica que eu falei antes, a ficha técnica não é que o fornecedor inventa. Não tem que inventar nada. Sim, entendo. Deve ser uma coisa... Tem uma normativa para produzir essa ficha técnica. Então, mas vai demorar. Vai um pouco demorar, também porque quase uma decisão meio política, não? Decidir os limites. Tem que ver se o mercado está pronto. Não pode, fechar com um limite muito baixo e vai parar toda a construção. Tem que entender. É um processo que provavelmente ao longo dos anos vai fechar o número, vai reduzir, mal será sempre menor, mas tem que aproximar, não pode fazer de um dia para outro. Que legal, sensacional. Você sabe que eu estive lá no Sara Central Culture, lá na Suécia. Legal. É sensacional, né? E lá a prefeita nos recebeu, né? E o arquiteto também nos recebeu para explicar um pouco do projeto, né? E lá eles deixaram bem claro que, assim, a madeira é de lá, o processo é de lá, e eles fazem questão de estar lá, independente se o valor era mais alto pagar por ali pela capacidade, por exemplo, comparado com uma grande empresa que poderia ter feito aquilo lá com um custo mais baixo. Isso é um pensamento muito legal, porque quando eu estive no WCTE, lá também, que foi acho que foi na Noruega no passado, né, em Oslo, né, a gente viu muitos testes do Ascent, que o Ascent, para quem não sabe, é um dos maiores, hoje é o maior prédio de madeira, né, do mundo, né, que é localizado em Minneapolis. Não sei, Minneapolis ou Milwaukee, isso, perto de Chicago, Milwaukee, né, e lá, quem fabricou aquele prédio foi Stora Enso. E quem trouxe tudo aquele prédio lá foi da Europa para os Estados Unidos. E lá eles conseguiram um preço melhor. E olha que eu trabalhei nos Estados Unidos, em indústrias de madeira laminada colada, e eu sei que eles têm total capacidade de fazer produtos engenhados de madeira e montar aquele prédio, né? E fazer realmente aquilo acontecer. Mas por causa de custo, o Ascent foi produzido na Áustria. Sim. Né? Mas isso não faz sentido, né? Não faz sentido. Faz sentido economicamente, né? Se falar de dinheiro faz sentido, mas se falarmos de meio ambiente, não. Mas isso, a Ascent é um dos exemplos. Porque, na verdade, o que aconteceu alguns anos atrás é que, por exemplo, na Europa tivemos falta de material, porque as grandes fornecedoras de CLT e de MLCs foram exportar tudo pelos Estados Unidos. É mesmo? Não sabia disso. Sim, muitos, sabe, o mercado estadunidense pegou essa onda da madeira e ficou por dentro, sabe, com 100%. E eles tiveram que procurar muito material em poucos anos e os fabricantes lá de CLT nem existiam. Sim, mas CLT não. Exatamente. A CLT estava nova. Muito novo, era completamente diferente. Distorcido os dois mercados. Sim, agora tem fabricantes, já tem fabricantes. E tem gente apostando grande lá dentro. Tem fabricantes, mas no começo não era assim. Então eles tiveram que pegar boa parte da madeira dos projetos dali da Europa. E isso fez com que a gente na Europa ficou sem madeira. E o custo subiu e isso gerou problemas. Que legal, eu não sabia disso, cara. Quando que foi isso? Deixa eu pensar. Eu acho que esse foi 2019. Recentemente. Sim, recente. Puxa, que legal, cara, que legal. Sim. Nossa, é muito legal saber que isso também afeta vocês. Porque eu nunca achei que... Não, afetou o mercado, porque... Puta, que legal.
os grandes fornecedores estavam com muitas obras para exportar. Sim. Mas agora mesmo tem muitos projetos que saem da Europa e vão pelo mundo. Sim. Tem muitos na Austrália, por exemplo. Tem muitos projetos que está sendo projetado e usinado aqui, desculpa. Sim, na Europa. Eu falo na Europa para depois pega o barco e viaja para a Austrália. O que eu fico impressionado é quanto você fala normal um prédio ser de madeira, sabe? Eu acho isso muito legal, que você fala como se fosse mais um, e a gente tá buscando tanto fazer outros aqui, sabe? Até eu vou sair daqui, a gente vai ali no Dengo, que eu vou te mostrar o prédio que a gente fez aqui para você dar uma olhada, mas eu acho muito legal essa coisa mais normal de se ter com madeira, sabe? Eu acho muito legal isso, muito interessante. Sim. Ao longo dos anos virou algo normal. Até as pessoas estão acostumadas a ver prédio de madeira. Sim. Eu lembro que uma vez, quando eu estava nos canteiros de obra, assim, monitorando o andamento, dava para ouvir as pessoas caminhando. Sabe o que é isso? Aqui também. Madeira, nossa, é madeira. Os caras estão tudo louco. Exatamente. É engraçado. Mas É engraçado. Não acontece mais. Manoel, eu tenho mais uma pergunta, que o nosso tempo tá off já, tá? Mas o que é madeira pra você, Manoel? O que é madeira? Olha, a madeira, pra mim, hoje virou um pouco a minha vida, né? Eu digo, porque eu sempre tô olhando pra madeira. Gosto muito de... Quando eu tô com o meu tempo livre, eu vou passear na montanha. Eu gosto de ficar no meio da floresta, e até agora que eu tô aqui no Brasil, eu vejo a mata e Entendi. Tô muito afim, gosto muito das plantas, Sim. Olha, nesses dias eu vou viajar para o Rio de Janeiro. E o objetivo da minha viagem é ir para o Jardim Botânico. Que legal. Sabe? Sensacional. Nossa, mas isso, eu gosto muito do que eu faço, do meu trabalho. Eu acho até importante, vai me dar como dizer, é quase um objetivo, não, para minha vida, trabalhar com esse material. Não é só construir, não é business, sabe? Não é dinheiro, é algo mais, eu acho. Eu gosto muito da madeira mesmo, e saber que a gente pode construir de forma melhor graças ao utilizo da madeira. Então, e gosto até de ver a madeira. Sim. Eu adoro quando vou para canteiro de obra, que você vai lá de manhã cedo e tem cheiro de madeira. Sim. Não, é outro mundo. Legal. Manoel, eu queria agradecer muito pelo seu tempo, muito por ter compartilhado as suas experiências com a gente, e muito obrigado por ter vindo aqui, viu? Obrigado a você. Gente, espero que vocês tenham gostado do podcast. Curta o nosso vídeo, nos sigam no YouTube, e até o próximo podcast. Um grande abraço, até mais.